A maior dor que a gente enfrenta não vem de estranhos, vem da nossa própria família. É aquela palavra atravessada que o esposo ou a esposa disse. É uma palavra dura, cruel, que o pai falou para o filho e magoou profundamente. O irmão que nos traiu e que você jurava que não perdoaria. Essa dor silenciosa que ninguém fala é como um elefante branco dentro da sala de jantar da nossa casa. Ela não só corrói a família, ela envenena por dentro. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Mas será que não é esse ressentimento que está fazendo justamente isso? Envenenando, destruindo, tirando a paz do seu lar? Meu nome é Admiel Barbosa, você está no canal Feliz a 2. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 verdades bíblicas para te ajudar a se livrar dessa âncora que está te puxando para baixo e te impedindo de ser feliz no seu casamento. Já está aqui, então segue nosso canal, curte esse vídeo, comenta, tudo isso vai ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá. Primeiro ponto, o perdão é inegociável. Leia comigo aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai as que tiver uns contra os outros. Assim como o Senhor lhe perdoou, perdoai também você. Nesse texto não tem se, não tem mais, não tem porém, não tem jeitinho brasileiro. Nesse texto aqui, você tem uma ordem inegociável do perdão. E o motivo é bem claro, porque a base do perdão não é a bondade de quem foi ofendido. A base do perdão é a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Cristo perdoou essa dívida na cruz do Calvário. Quem entende isso não consegue segurar no coração a mágoa por muito tempo. Perdoar não é sobre o outro, perdoar é sobre você. Segundo, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Tem gente que fala assim, Admael, eu não consigo perdoar porque eu não sinto vontade de perdoar, eu não tenho um desejo de perdoar. Olha para mim, isso é uma mentira que Satanás plantou dentro do seu coração. Porque perdão não é um sentimento que surge do nada. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido não perdoar. É uma decisão, não é um sentimento. Perdoar é um ato de poder, é um ato de autolibertação. É você dizer assim, ó, eu me recuso a viver na prisão que essa dor criou para mim. Eu me recuso a viver aprisionado dentro desse ressentimento que aquela pessoa criou para mim. Você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. Você pode perdoar sem vontade, sem querer. É a decisão de ir lá e pedir perdão, mesmo sem vontade. Isso vai criar dentro de você o ambiente necessário para Jesus tirar todo esse ressentimento de dentro de você. O perdão, ele gera um alívio, uma paz interior. O perdão, ele é como se fosse um passaporte, sabe? Ele te leva até a libertação, ele te leva até um sentimento de paz, que aquela dor tirou de você a paz. Então, o perdão devolve a paz. 3. Vamos aprender um pouco sobre a história do filho pródigo. Sabe o que é incrível nessa história do filho pródigo? É que na história do filho pródigo, o pai não esperou o filho se tornar digno do perdão. Você percebeu isso? O pai não esperou ele se tornar digno do perdão. Ele perdoou antes do filho se tornar digno do perdão. A história conta que o filho estava com medo de ser rejeitado. E o pai, de imediato, o perdoou de longe, antes dele chegar, antes de conhecer toda a história que ele tinha vivido. Porque o perdão não tem a ver com o que fizeram conosco, tem a ver com quem somos. Você entende isso? Não é o que foi feito com a gente que importa, é quem somos que importa. É quem nos salvou que importa. É o coração que Jesus nos deu que importa. Perdoe em nome de Jesus. Tá, então como é que eu vou aplicar isso na prática? Eu vou te dar aqui 4 caminhos, tá? Primeiro ponto, dê nome à dor. Não ignore a ferida. Diga para a pessoa aonde ela errou. Você falou esta palavra comigo e aquilo me magoou. Você falou comigo neste tom e esse tom me feriu. Encare de frente. Dê nome às mágoas. A dor, ela é real, mas este veneno não pode lhe consumir. 2. Que ressignifique o fato na palavra. A Bíblia diz que devemos perdoar 7 por dia. Isso mostra a importância de buscarmos a Deus em tempo de crise. Mude o foco da injustiça para a verdade de Deus. Olha para mim, mude o foco da injustiça. Não se sinta injustiçado, não se coloque no lugar de vítima o tempo todo. Porque quem se coloca no lugar de vítima nunca será senhor de nada. É extremamente importante. Decida perdoar. Diga em voz alta, para que todo o universo perceba. Diga assim, eu te perdoo, fulano de tal, em nome de Jesus. Assim como Cristo me perdoou, eu te perdoo. Diga em voz alta. Você pode dizer no espelho, antes de encontrar a pessoa. Você vai perceber que quando você falar isso em voz alta, o seu coração já vai ficar melhor. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo falar. Tente.
Comece, inicie a caminhada. Não importa quão longa seja ela, se você começar, você vai chegar lá. O quarto, ela é poderosa demais. Faça uma carta para Deus. Se a mágoa, se você não consegue falar, se você não consegue ir até a pessoa, faz uma carta para Deus. Conta a história. E na carta pede perdão, perdoa a pessoa na carta. É poderoso demais. Eu vou te contar uma história. Há um tempo atrás, eu vivi uma experiência, eu tinha um parceiro comercial, e esse parceiro comercial a gente começou a trabalhar, e o negócio começou a caminhar. Em um dado momento eu consegui um cliente grande. Esse cliente que eu consegui, que era muito grande, era equivalente a 5 vezes todos os clientes que a gente já tinha. Esse parceiro comercial, eu vivia uma situação muito ruim financeiramente, então aquilo para mim foi como uma salvação. Eu falei, eita, agora vai dar certo. E aí quando eu cheguei no trabalho, a gente era sócio, estava tudo vazio. Ele alugou outro ponto, montou tudo lá e me deixou sozinho. Ele tinha um controle de todo o processo, né? Eu só era um parceiro comercial. Eu fui lá, desabafei com ele, xinguei. Foi terrível. E aquela dor me corroeu por dentro de uma maneira muito grande. Então eu fui conversar com Deus e explicar a Deus toda aquela dor que eu estava sentindo. Eu dizia, Deus, eu estou com vontade de fazer isso e isso com fulano de tal, mas me dê coragem para perdoar. Eu quero lembrar deste fato, Senhor, e o meu coração não pode chorar mais, não pode doer mais. E com o tempo o Senhor foi tirando aquilo do meu coração. Eu não falei com a pessoa. Olha que incrível, eu não falei com a pessoa. Foi uma oração com Deus. Porque, entenda, o perdão é sobre você. Teve um dia que eu estava orando e, em dado momento, assim, o Senhor falou comigo assim, Adimael, eu morri por fulano de tal. Não vou falar o nome da pessoa aqui. Eu morri por fulano de tal. Aquilo me revoltou um pouco na época. Porque a gente acha que Jesus morreu só por nós, né? Não, ele morreu por todos. E ele quer salvar também o seu inimigo. Aquilo me fez entender que eu não era capaz de evangelizar aquela pessoa porque eu estava com muito ódio dela. O tempo passou, o Senhor tirou aquilo do meu coração. A mineradora veio para a cidade, para Santa Luz, onde eu moro. E eu assumi um cargo na área, dentro da empresa. E a empresa que eu trabalhava, o rapaz que me traiu, que me apunhalou pelas costas, eu virei gerente do contrato dele. O chefe da época disse assim, Edmel, aqui está o contrato da empresa X, você tem o poder de continuar, de diminuir ou de rescindir o contrato. O dia da reunião, essa pessoa chegou lá, olha que coisa incrível, né? Deus é tremendo. Essa pessoa chegou lá na reunião e eu fui apresentado como gestor do contrato dele. Eu tinha um poder na hora de me vingar daquela pessoa, de cancelar o contrato, de criar condições para dificultar a vida dele. Mas eu já estava sarado. O que eu fiz? Agi tecnicamente, não prejudiquei ele em absolutamente nada, ainda ajudei ele no que eu pude ajudar. Porque eu estava sarado. Porque eu entendi uma coisa extraordinária. Aquela pessoa que me traiu, ela me deu o que ela tinha, que era traição, que era ignorância. Era dela, não era meu. Era um lixo emocional daquela pessoa, não meu. Ela descarregou em mim. Eu tinha a decisão de continuar com o lixo emocional ou de me livrar daquele lixo emocional. Eu decidi jogar tudo fora e entregar tudo nos pés da cruz e viver a minha vida com o perdão de Jesus. O perdão, no final das contas, não é sobre o outro, é sobre você, é sobre sua família, é sobre sua casa, é sobre sua paz, é sobre seu estado de espírito. O perdão é a chave que abre a prisão que a pessoa nos colocou. Imagina que você está preso em um lugar e você tem a chave de sair e você decide ficar lá dentro, se aprisionando naquele lugar. Eu tenho um ditado que diz que ressentimento é um veneno que a gente toma esperando que a outra pessoa morra. E é verdade. Libere o perdão em nome de Jesus. Se essa palavra tocou em você de alguma forma, compartilhe esse vídeo, comente, envie para mais pessoas, para que essa palavra de perdão chegue em mais lugares. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Neste canal tem vídeo sobre oração. Vai lá assistir, ora comigo, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.